te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, suscitai em vossa igreja o Espírito que impeliu São Josafa a dar a vida por suas ovelhas. Fortalecidos pelo mesmo Espírito, também nós, por sua intercessão, não hesitemos em dar a vida pelos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, no versículo de 11 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Foram 10 os curados, e os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho dessa quarta-feira nos fala de cura de Jesus. Jesus veio ao mundo para curar, mas ele curou num caminho que ele estava percorrendo. Se nós olhar para a liturgia, lá desde o capítulo 9 de São Lucas, que Jesus está fazendo esse caminho para Jerusalém. Quer dizer, esse caminho para Jerusalém, ele vai até chegar e dar a vida por todos nós. Então esse é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é de se oferecer a nós. Mas nesse caminho que ele vai percorrendo, ele passou, pela Samaria, pela Galileia, e passou ali num povoado, que aqui não relata que povoado era. E ali aparecem então 10 leprosos. E os leprosos gritam em voz alta: Mestre, tende compaixão de nós. Então, o leproso,
sempre é bom a gente dizer isso, né, para que a gente tenha uma compreensão mais exata do que Jesus quer nos dizer. O leproso, a lepra naquela época era uma doença que tinha muita dificuldade de cura, né? Na verdade, a cura era só por um milagre mesmo, né? Tanto que esses 10 foram ao encontro de Jesus. E esses leprosos, eles passavam pelo sacerdote. E o sacerdote, então, decretava, né? Fazia um diagnóstico deles e ele determinava que eles estavam com a lepra e por isso, então, a lei dos judeus é que ficasse apartado, né? Ficasse afastado da cidade para que não pudesse contaminar mais alguém. E era uma lei, era uma exclusão muito grande, que eles tinham que ficar fora da cidade, né? Aqui não fala no Evangelho, mas tem alguns evangelhos que falam que eles gritavam, né? Se vestiam de roupa suja e ficavam, né? bem barbudo, e eles gritavam, né? Que eles eram, quando aproximava alguém, que eles eram impuros. Né? Então era um preconceito grande, uma exclusão muito grande, e a esperança da cura não existia, então era os piores da história aí. Né? Então eles se agruparam ali em 10 e foram ao encontro de Jesus e gritaram, né? Mestre, tende compaixão de nós. Quer dizer, essa palavra mestre, ela tem um sentido teológico que fala que quem chamava Jesus de mestre? Os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que caminhavam com o mestre. Então, aqui o evangelista quer nos dizer que aqueles homens curados, eles foram ao encontro de Jesus como aqueles que caminhavam com Jesus, né? E Jesus, então, ele fala para eles que eles deveriam ir para o sacerdote. E eles, então, indo para o sacerdote, eles se sentiram que estavam curados. E ali, então, um volta. Né? Quer dizer, esse ir para o sacerdote, nós podemos dizer que seja a lepra daquele tempo é o pecado de hoje. Né? Então, ir ao sacerdote para se confessar os pecados. Né? E aí eles foram para o sacerdote e aí no caminho eles se sentiram curados e um que era samaritano, que não combinavam, eles se odiavam, né? Os judeus e os samaritanos, mas um estrangeiro então voltou agradecendo a Jesus. E aí Jesus ele observa que foram 10 os curados e voltou um só. Na verdade, 10%, né? Se nós ver o índice dos agradecidos, são muito pouco, né? Então, o que a palavra de Deus hoje quer nos ensinar, que nós devemos ser agradecidos a Deus por tudo. Porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, porque Ele é nosso Deus. O que Deus deseja ardentemente em sua vida é tirar a lepra do pecado da nossa existência, da nossa história. Então, precisamos sempre agradecer a Deus, né? Eu louvo a Deus por Ele ter me chamado ao caminho, ao segmento, ao ministério, né? E chamado ao ministério da família, o ministério do diaconato, e assim, então, por diante, né? Então, agradecido, porque todas as vezes que Jesus tocou em mim, ele fez cura, né? Aqui fala que ele curou o leproso, e aí depois ele volta para ser agradecido a Deus, e ele fala assim, a tua fé te salvou. Isso quer dizer, amados, que a cura que Jesus faz em nós não é uma cura simplesmente física, para prolongar alguns anos nossa vida. Não, a cura que Jesus faz em nossas vidas é uma cura que salva. Isso que é o lindo. Se nós abrir o nosso coração para Jesus e gritar para Ele, porque Ele é o nosso Deus, que tenha misericórdia de nós,
Ele vai nos curar. E a sua forma de curar é pela palavra. E essa palavra que tem poder de curar, ela tem poder também de salvar. Não só cura, mas nós temos um Deus também que nos salva. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.